Olá, amigos e amigas. Como vocês veem, os Estados Unidos continuam polarizados, com grande radicalidade, meio a meio praticamente, na eleição recém-realizada. Esse tem sido o legado de Trump, que mais destruiu do que construiu qualquer coisa sobre os escombros. Aliás, é o que mesmo Bolsonaro diz da sua missão aqui no Brasil, antes destruir. Por isso, a derrota do atual presidente dos Estados Unidos põe um ponto e vírgula na onda conservadora que ele cavalgou, que nasceu de uma certa divisão das classes dominantes hegemônicas sobre como manter o seu domínio num quadro de neoliberalismo senil que não tem nenhuma esperança nem consenso a oferecer aos povos, uma crise da globalização neoliberal e do próprio liberalismo político, como está se vendo, inclusive, nos Estados Unidos. Por isso, essa vitória de Biden é muito importante. Veja, nessa realidade insustentável de concentração de renda num polo e pobreza crescente no outro, de um mundo onde ter um emprego para ser explorado mediante um salário passa a ser, até seria uma conquista, num mundo de regressão civilizacional, de retrocessos democráticos, não vai desaparecer por passe de mágica sem Trump presidente. Isso vai persistir. Entretanto, o quadro da agenda internacional se altera com alguma profundidade. Haverá impactos na agenda política, ideológica e geopolítica, também comercial e diplomática, pelo peso que tem os Estados Unidos na cena internacional. Eu acredito que até na própria retomada econômica vai haver impactos importantes para os Estados Unidos. Haverá trepidações, instabilidades, porque o país está dividido e pode até haver essa judicialização dos resultados que Trump se esforçou em prometer. Então, essa agenda de Biden vai repor a bandeira contra o aquecimento global, vai repor o Acordo de Paris, a busca nas relações internacionais de cooperação, a rejeição à guerra cultural e maneirar, de algum modo, com os direitos humanos, o racismo e a homofobia. Biden falou até mesmo em uma cúpula em favor da democracia, reunindo líderes mundiais com 3 objetivos: a luta contra a corrupção, o combate ao autoritarismo crescente e a promoção dos direitos humanos. Então, eu acredito que, no plano internacional, os interesses permanentes dos Estados Unidos não mudam com a troca de governos, mas muda o modo de persegui-los. Há uma estratégia hoje, atenção, uma estratégia dos Estados Unidos que não vai mudar, que é de uma guerra contínua e multidimensional daquele país contra a China, pelo domínio da ponta tecnológica, ao mesmo tempo pela contenção militar da Rússia. Biden declara que a OTAN é a aliança mais importante da história, que vai fortalecê-la. Também prometeu que vai reconstruir o Departamento de Estado e devolver à diplomacia o papel de principal instrumento de ação externa que Trump abandonou. Segundo Biden, a força só deveria ser usada em última instância e quando se puder definir objetivos claros. Ver para crer. O establishment é permanente nos Estados Unidos. Não está para brincadeira. Mas acho que essas formulações refletem que está em jogo hoje a transição histórica de hegemonia dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, um processo longo e tormentoso que nós já estamos vivendo. É uma disputa entre a globalização neoliberal em crise e uma globalização progressista, entre o unilateralismo nas relações internacionais que já se foi, está afinado, e a instalação do multilateralismo, que é o que propõe a China e vários outros de nossos países que lutam contra o imperialismo. É uma luta que a China faz pela ponta tecnológica e por caminhos de desenvolvimento acelerado, que já ocorrem nesse país há mais de 4 décadas. Essa luta vai continuar de todos os modos. O importante é que haverá, com a derrota de Trump, profundas implicações para o Brasil e o governo Bolsonaro. O nosso governo estabeleceu uma relação carnal, visceral, não com o Estado norte-americano ou com o governo norte-americano, mas com Trump propriamente dito. É evidente a perda disso com a vitória de Biden.
Veja, Bolsonaro manobrou bem nesse semestre, mudando do modo crise para o modo político de se comportar. Mas não mudou sua agenda. Então eu pergunto, Bolsonaro será capaz de mudar toda a sua agenda no plano internacional para se relacionar com o novo governo norte-americano? Ou seja, vai abandonar a agenda ambiental destrutiva, a agenda amazônica das queimadas, a agenda antiglobalista, a agenda ideologizada que se estabeleceu com a guerra cultural, a condenação ao comunismo. Vai mudar? Porque isso já se foi embora com Trump. Bem, parece mais plausível que o completo isolamento internacional do país, de todo inédito já em toda a história de nossa diplomacia, vai se aprofundar. Bolsonaro vai ficar mais escanteado ainda, sem ambições e nem apoio dos Estados Unidos ou nas relações com os Estados Unidos. Isso tem consequências muito importantes, políticas e, sobretudo, comerciais, em todos os domínios. Aliás, a maioria democrata no Congresso norte-americano já enviou um relatório da sua comissão, que sugere ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos propondo que deva se opor a qualquer negociação ou acordo que tenha por fim aumentar as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Isso veio do partido de Biden. Bem, o mesmo desgaste, isolamento, escanteamento de Bolsonaro pode ser dito no que se refere às condições para a retomada econômica do Brasil. Elas vão ficar mais limitadas. Provavelmente o governo teria que rever suas pataquadas contra a China, por exemplo, o grande parceiro, o maior parceiro comercial da atualidade e o maior parceiro tecnológico, inclusive, do país, hein? Vejam bem. Ou seja, isso poderia ser o epitáfio de Ernesto Araújo, o chanceler maluco de nosso país. De nossa parte, para as forças progressistas, em especial para os latino-americanos, nós precisamos valorizar as lutas do povo norte-americano. Essas lutas contribuíram decisivamente para a vitória de Biden. A luta dos negros contra a repressão, a luta das mulheres por igualdade, pela emancipação, a luta dos jovens, sobretudo, não é? Nós precisamos valorizar isso e saber que isso conduziu a uma vitória que torna o quadro um pouco mais favorável para nós seguirmos combatendo o imperialismo guerreiro dos Estados Unidos no mundo, seguimos combatendo pela paz mundial e, sobretudo, pelo desenvolvimento soberano de nosso país, mantendo, sim, as relações devidas com os Estados Unidos, mas com uma estratégia própria e autônoma de cada um de nossos países, no caso o Brasil, explorando as contradições atuais da situação internacional em benefício de nossos povos e num ambiente de multilateralismo que deve ser a tônica nas relações internacionais. Enfim, algo mudou e nós temos que examinar bastante essas consequências. Um grande abraço a todas e a todas e até a próxima.